Olá, meu nome é Mirna Meyer, eu sou design de moda e atuo como professora de corte e costura e modelagem. Preparei uns tutoriais para quem é iniciante, para começar a manusear a máquina de costura. Espero que vocês gostem. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que a gente vai poder fazer na máquina para melhorar ou até para iniciar de algum ponto o treino da costura reta. Aqui eu fiz tipo uma escadinha com ângulos de canto para vocês treinarem nos cantos. Eu fiz um moldezinho no papelão, facilita bastante, né? Fiz um papelão e depois passei aqui. Aí do lado a gente vai fazer linhas retas para vocês treinarem a costura reta. Então fazemos aqui, eu tô fazendo a caneta para aparecer bem para vocês. Mas você pode fazer com giz, pode fazer com uma caneta fantasma, com lápis, o que você tiver aí ao alcance, porque aqui é um exercício. Quando for um tecido que vai ser reaproveitado e tal, você não vai fazer a caneta. Aqui é porque a gente não vai reaproveitar depois o tecido, ou vai reaproveitar para alguma coisa que dê para usar nesse formato. Então aqui eu fiz algumas linhas retas, onde vocês vão treinar só costura reta. E outras eu vou fazer aqui do lado iguais, só que a gente vai treinar a paradinha do retrocesso. Então aqui, são mais algumas linhas que eu vou colocar uma marcação que a gente vai parar e dar o retrocesso. Então aqui no começo a gente vai fazer o início da costura e vai dar o retrocesso. Aqui a gente pode fazer uma linha caída, onde a gente vai parar para fazer o retrocesso. E no final sempre, então, sempre começo e final de costura tem que ter o retrocesso. Aqui a gente vai fazer mais uma vez, que é para treinar. Aqui eu separei a régua para usar como um círculo, que é aquele círculo que a gente usa para fazer o babado, e também a caixinha de alfinetes que a gente pode utilizar para fazer um círculo bem redondinho. Então temos essas duas opções. Aqui eu vou usar nesse lado, faço o círculo, desenho um círculo aqui, depois a gente vai costurar ele bem certinho, bem redondinho. E vou usar a régua aqui para partir o meu início do meu círculo. Então ele começa daqui e aumenta. Então olha só que legal para vocês treinarem bem o círculo, né? Então ele vem daqui, ele faz essa curva e vem até aqui. Então é bem interessante, dá para treinar bastante. Eu não costumo fazer primeiro num papel, porque eu acho que quem quer costurar, quem quer começar a costura, já quer mexer com tecido, já quer pôr linha na máquina, já quer fazer tudo. Então, nada melhor do que já começar costurando com linha e agulha. Então, para esse tecido aqui, que é o algodão cru médio, a gente usa a agulha número 14, ok? Então vamos partir agora para a máquina. Eu vou fazer uma demonstração para vocês na máquina de como que faz esses exercícios, ok? Então aqui a gente vai começar a fazer a costura reta. Eu venho só me preocupando com a costura reta agora no momento. Então o tecido, a mão não vai segurar o tecido, ela só vai guiar o tecido. Se você preferir, você pode ajudar com a mão lá atrás, ó. Você vem guiando, então, no meio do pezinho do pé calcador. Chegou até o final, terminou, começa do outro lado. Então, aqui, eu fiz com uma cor bem diferente, que é para vocês conseguirem visualizar. Eu venho na outra linha, ó, não preciso cortar a linha.
Deixa ela sobrando um pouco, abaixo o pezinho de novo e vou. Então, eu não tô me preocupando com o retrocesso, que vai ser nesse exercício de cá. Então, vamos lá. Bem devagarinho. Faz um pedaço e para. Até você sentir que você tem confiança de ir mais ligeiro, ó. Faz um pedaço e para. Chegou no final, então aqui é difícil para mim não dar retrocesso, mas como eu prometi que esse não ia ter ainda, então vamos lá. Ó, levantei, eu puxo um pouquinho da linha para ela sobrar e começo de novo. Coloco, então, que eu visualize bem no meio do pezinho. Venho olhando no meio do pezinho, olhando na agulha e também na linha que foi direcionada ali, para vocês terem uma visão da costura reta. Chegou no final, pronto. Aí, a gente corta. E agora vamos começar nessas últimas 4 linhas aqui, onde a gente vai usar o retrocesso. O retrocesso é importante, que ele dá o acabamento na costura e faz com que não desmanche depois também na primeira lavada. Então, tem que ter o retrocesso em todas as costuras. Então, se você seguir essa regra de fazer em todas, é melhor do que fazer em algumas e outras não. Então, aqui vamos fazer o retrocesso. Começamos bem lá no comecinho, aí a gente vai apertar aqui, ó. O retrocesso é aqui. Vou levantar aqui. Aqui é o retrocesso, ó. Apertou, segurou apertado e acelera. 2 a 3 pontinhos. Deu 3 pontinhos? Pronto. Já pode voltar lá para sua costura. E vamos dar sequência. Então, foi devagar, né? Eu tô indo um pouco rápido. Aí chegou naquela linha que eu tracei, que é pra vocês lembrar do retrocesso, ó. Ela tá aqui só para lembrar, para treinar. Então, segura, apertado e acelera um pouquinho. Então, ó, o tamanho, atenção pro tamanho do retrocesso. Aqui é o seguinte, ó, chegou no final. Chegou no finalzinho, colocou a agulha pra dentro, aí você aperta. 1, 2, 3. Levantou a agulha. Ó, tamanho do retrocesso, pequenininho, 3 centímetros. Então, vocês vão treinar até ele ficar com 3 centímetros. No começo, ele talvez vai ficar um pouco maior. Vai depender da pressão que você colocar no teu calcador, no teu pezinho do acelerador. Começou, aperta, segura apertado e acelera. Vai, devagarinho. Chegou na linha, aperta de novo, 3 pontinhos e vai. Chegou até no final aqui, vai devagarinho, pode ajudar com a mão. Chegou no ponto final, 3 pontinhos. Olha que bonitinho que fica, ó. É bonito porque eu gosto de pink, mas é bonito porque fica pequeno. Se ficar um grandão, sem preocupação de parar no final, fica feio. Então, começou, aperta e vai. Vai devagarinho, faz um pedaço de cada vez. Então, não esquecendo que não é para segurar o tecido, é só para guiar ele. Vai guiando até você chegar na linha. Aqui, você aperta e segura, dá os 3 pontos e dá sequência. Ó, chegou no final, ajuda com a mão, coloca a agulha pra dentro e 3 pontinhos. Aí agora vamos na última linha aqui desse exercício, mas vocês podem fazer quantas vocês quiserem, quantas vocês precisarem fazer, tá bom?
porque não é porque eu costuro 3 linhas que vocês vão fazer 3 linhas ou 4 linhas. Vocês podem fazer até vocês se sentirem segura. Retrocesso e vai. Chegou aqui, retrocesso e vai. Devagarinho, chegando até o final. Chegou no final, tem que ir até o final. Aí você aperta 3 pontinhos e pronto. Agora, então, a gente vai para esse outro ângulo ali, que vocês vão treinar os cantinhos. Tem outros segredinhos para vocês aprenderem. Então, eu fiz aqui, desenhei, fiz um moldezinho, desenhei no papelãozinho. Mas vocês podem pegar, fazer com a régua e o lápis, ou régua e caneta. Ó, eu começo ali na pontinha, faço um pouquinho. Uns 3 centímetros, 1 centímetro, uns 3 pontos. Aperto no retrocesso, ó, o acabamento e tudo. Aqui eu venho devagarinho, ajudo com a mão até eu chegar no cantinho. Cheguei no cantinho, eu deixo a agulha para baixo, para dentro do tecido. Isso vai fazer com que você possa levantar o pezinho e virar o tecido e ele não sair do lugar, ó. Aí eu abaixo de novo e vou olhar. Se não ficou bem no cantinho que eu quero, eu venho aqui e dou uma erguidinha no pezinho e ajeito no lugar. Aí agora eu vou. Chegou próximo, ajudo com a mão. Agulha pra dentro, levanto e viro. Vocês estão vendo? Não sei se conseguem visualizar, mas ele tá um pouquinho fora. Meio pontinho. Eu levanto a agulha e puxo um pouquinho o tecido e abaixo a agulha de novo. Então, eu mexi um pouquinho, olha lá. Ajeitei. Aí agora vem. Chegou próximo do canto, ajuda com a mão, agulha para dentro do tecido. Olha lá, esse já ficou bem no pontinho do canto. Aí agora vou agulha para dentro, não esquecendo, ó, ficou um pontinho, meio milímetro, meio ponto fora do lugar. Eu levanto o pezinho, puxo um pouquinho o tecido e abaixo de novo. Veio um pouquinho para frente, volta um pouquinho com o tecido. Ó, voltei, ele ficou lá no ponto que eu quero. Eu não posso fazer o movimento ao contrário do volante, tem que girar sempre ele para frente. Se eu girar ele para trás, ele vai falhar o ponto. Então, por isso que eu paro antes, daí ajudo com a mão, tá? Olha lá, esse ficou certinho, vamos lá. Mais um ponto com a mão, ótimo, ficou bem no ponto que eu quero. Vocês vão ver que com o tempo vocês vão conseguindo parar onde vocês querem parar, ó. Para um pouco antes, ajudo com a mão e venho até onde eu quero. Girou. Para um pouco antes, levanto e vejo. Faltou um pouquinho, ajeito o tecido, eu venho pra frente, eu volto ele um pouquinho. Então aqui eu levantei o pezinho e voltei um pouquinho o tecido. Vou com ele até no cantinho de novo, para um pouco antes, volta um pouquinho aqui que ele foi um pouquinho para frente demais. E pronto, terminamos. Aí vem aqui chegou no final, tem que sempre ir até o final.
Aí você dá o retrocesso. Retrocesso, lembrando que é 3 pontinhos. Quanto menor ele for, mais delicado ele fica. Olha aqui, gente, que lindo que ficou. Bem pequenininho. E daí você pode puxar que não arrebenta, ó. Você pode forçar que ele não vai arrebentar. Aqui, né? Enquanto que nesse que a gente não fez, que foi o primeiro exercício, ó. Você puxa, ele desmancha a costura. Né? Então, é isso que a gente tem que cuidar, tá? Retrocesso sempre.